Jesus à prova. E ele disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como a interpretas? A isso ele me respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lado. Semelhante um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Agora, Senhor, precisamos de ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. É a nossa oração. Nos usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Que a tua igreja, Senhor, possa estar ligada e receber a palavra do Senhor para nos alimentar, Pai. Nos ajude e fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Quando nós falamos da palavra de Deus, especificamente nos evangelhos, e particularmente de textos muito conhecidos da palavra de Deus, nós sabemos que os textos mais conhecidos são menos compreendidos ou vividos por nós. Já são de fácil acesso para que o Senhor aproxime de nós essa palavra e nos ensine. Justamente porque nós lemos muito alguns textos, nós temos por hábito já ler alguns textos com uma certa habilidade humana e com uma certa resistência que nós mesmos criamos ao longo dos anos da nossa caminhada na igreja, do nosso convívio com o Senhor. Quem nunca ouviu na igreja uma mensagem sobre o filho pródigo? Quem nunca ouviu uma mensagem na igreja sobre o Salmo 23? Sobre 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala do amor, e tantos textos que são muito conhecidos de todos nós, mas que mesmo pelo conhecimento que nós temos, que é limitado, são poucos compreendidos ou entendidos por nós, pela habilidade que a gente cria ou a nossa resistência a esses textos tão comuns e repetidos diariamente, né? Nós vemos o Salmo 91, quando fala que o Senhor é o nosso esconderijo. Muitas pessoas têm suas Bíblias abertas, né? É uma tradição, é uma religiosidade que alguns adotaram, e nas suas casas fica aquele Salmo 91 aberto, empoeirando, né? E você fica ali com aquele salmo como se ele fosse um amuleto que pudesse proteger ou fazer algo de bom para você. A palavra de Deus, ela é fundamental quando ela é lida e aplicada na nossa vida, porque nós aprendemos que a Bíblia, ela tem que ser para nós regra de
fé e de prática para a nossa vida, amém? Mas esse texto, ele fala para nós de coisas muito interessantes que nós gostaríamos de compartilhar com a igreja acerca dessa parábola. E Jesus, ele é interrogado por um intérprete da lei, que normalmente eram pessoas, investidas de muita autoridade na época de Jesus, tinham um conhecimento sólido e profundo da lei, eram extremamente legalistas, estudiosos assim ao pé da letra, e que entendiam e cumpriam da palavra de Deus à risca. E a famosa cola que os adolescentes, que alguns têm o hábito de fazer na escola, é um costume primitivo que vem da época dos intérpretes da lei, dos escribas e dos fariseus, que eram homens que, pelo zelo que eles tinham em excesso com a palavra de Deus, o que os intérpretes da lei faziam? Andavam com blusas de mangas compridas e por debaixo das mangas eles tinham sempre algumas leis escritas para quando fossem interrogados, eles tirarem da manga e lerem ali aquela lei. Por isso que tem aquela frase célebre, né? Que tirou uma carta da manga, né? E eles tinham sempre escrito nas suas mangas, das suas vestes, leis para que eles pudessem acusar e oprimir o povo com leis pesadas que nem eles mesmos conseguiam cumprir tão à risca. E agora Jesus, ele é colocado à prova por um desses intérpretes da lei. E para entender um pouco desse texto, a gente tem que voltar na palavra do apóstolo Paulo, que como apóstolo, pastor e homem de Deus, esse missionário, foi um dos que mais próximo chegou de conhecer a doutrina e aquilo que Jesus falava no seu dia a dia. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1, tende em vós a mente de Cristo. Eu já não vou mais nem me ater quando ele diz para nós ter em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Amados irmãos, a nossa tarefa, ela é imensa quando a gente começa a olhar para a palavra e ver quantos desafios, quantas coisas o Senhor nos propõe pela palavra, e às vezes nós não sabemos nem por onde começar, porque nós vemos pela palavra que o nosso compromisso com esse Deus da Bíblia é muito grande, porque Ele tem um compromisso conosco eterno, e o Senhor fez um esforço para salvar a vida de você e para dizer para nós, como igreja, que Ele nos ama, e Ele espera de nós a mesma resposta ao convite que Ele nos dá à sua salvação e ao seu cuidado. O Senhor tem buscado na igreja pessoas, homens e mulheres, extremamente comprometidos com esse reino que é o reino de Deus. E o apóstolo Paulo disse para aquela igreja em Filipos: tende em vós a mente de Cristo. Amados irmãos, por que nós estamos falando sobre isso? Porque para a gente entender um pouco desse texto, a gente tem que entender como que Jesus lidava com o povo da sua época. E Jesus, ele trabalhava de uma forma muito dinâmica. E duas coisas que o Senhor Jesus fazia como linguista, pedagogo, como um humanista assim, que encarnou como Deus na face da terra, que amou de forma extrema a humanidade, a gente precisa entender alguns pontos daquilo que Jesus pensava. E o pensamento de Jesus, ele era muito lógico. Jesus agia pela lógica, pela razão, pela coerência. Jesus, ele trabalhava dentro da lógica humana também. Mas não somente isso, Jesus, ele conseguia extrapolar os limites lógicos humanos, porque é Deus, e ele trabalhava muito com analogia. Deus trabalhava, Jesus, quando esteve entre nós, ele trabalhava de uma forma análoga, e ele fazia analogia. E o que vem a ser isso? Jesus trabalhava muito com imagens, com parábolas. E quando ele foi interrogado por aquele intérprete, que o foi colocar à prova, perguntando: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Talvez, amados irmãos, nós não somos intérpretes da lei, mas mais em nossas cabeças, na nossa mente,
alguns ou todos de nós, por algum momento da nossa vida, nós já paramos para nos perguntar: o que é que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Todo homem e toda mulher tem medo da morte. Conforme nós fazemos aniversário, nós também nos alegramos, mas nós também sabemos que estamos nos aproximando da morte também. E a morte é uma das únicas certezas que o ser humano tem sobre a face da terra. É certo que nós sabemos que vamos morrer. Então aquele homem, mesmo como intérprete da lei, com todo o conhecimento teológico, com todo o aparato cultural que ele possuía, ele tinha uma dúvida muito grande, que era o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Independente daquele momento que ele queria colocar Jesus à prova, questionar Jesus, ele tinha uma dúvida que era iminente no seu coração. O que ele teria que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, usando de analogia, ele responde àquele intérprete da lei de uma forma muito inteligente e lógica, que às vezes nós não temos a mesma lógica que Jesus possuía em sabedoria. Quando Jesus ele é posto à prova por aquele homem, ele responde à pergunta daquele intérprete da lei com uma outra pergunta. Amados irmãos, às vezes nós não sabemos dialogar, não sabemos conversar, e às vezes as pessoas nos perguntam muitas coisas, e nós às vezes entregamos ouro e falamos tudo da nossa vida para pessoas que nós nem conhecemos. E tem pessoas que têm a sua vida um verdadeiro livro aberto, mas que pessoas erradas estão lendo e está falando demais. E Jesus ele tinha sabedoria, ele usava de lógica. E quando ele foi interrogado, ele devolveu outra pergunta. Ele disse para aquele intérprete da lei: como você interpreta? E aquele homem ele respondeu com o mandamento principal, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, sabendo da dúvida existencial que pairava no coração daquele homem, começa então a contar uma parábola para que aquele intérprete da lei pudesse entender a lei que ele interpretava, mas não entendia. Amados irmãos, muitas coisas na nossa vida acontecem de errado porque as nossas interpretações da vida e das pessoas são equivocadas. Aquele homem era estudado, culto, tinha um título humano de intérprete da lei.